são os materiais que são bons condutores de corrente elétrica? Eu preparei aqui um circuitinho elétrico que tem uma lâmpada incandescente. Nós temos um soquete, um fio, que eu vou ligar isso na tomada, certo? E aqui na ponta o fio foi cortado e eu coloquei 2 fios mais grossos de cobre para eu mostrar então a condutividade elétrica de alguns materiais. Então, o meu material já está ligado na tomada. Então, quando esses 2 fios de cobre se conectam, claro, vai fechar o circuito e a lâmpada vai acender, já que esse material, inclusive, é um dos materiais que a gente vai comentar que é condutor de eletricidade, certo? Conectei aqui os 2, a lâmpada acendeu. Bom, quais os materiais que podem ser bons condutores de corrente elétrica? O material, para ele conduzir corrente elétrica, ele tem que ter um portador de carga elétrica, que são elétrons livres ou íons livres. Vamos começar pelos íons. Quais materiais que têm íons? Compostos iônicos têm íons. Por exemplo, NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Outros sais, bicarbonato de sódio, nitrato de amônio, utilizado na agricultura. Soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, são todos compostos iônicos, são formados por íons, cátions, íons positivos, e ânions, íons negativos, interagindo por interações eletrostáticas, forças de Coulomb. Só que todos eles são sólidos na temperatura ambiente. Isso significa que eles estão organizados numa rede rígida, onde esses íons não têm mobilidade. Se eles não têm mobilidade, eles não são íons livres e eles não podem fazer os elétrons sair desse eletrodo para esse eletrodo, fechando o circuito e acendendo a minha lâmpada, certo? Então, como que a gente faz para esses materiais iônicos, né, esses compostos iônicos, substâncias iônicas, terem esses íons livres? Ou eles precisam estar no estado fundido, no estado líquido, a gente tem que aquecer, passar para o estado líquido, onde esses íons vão começar a ter mobilidade, e aí sim eles conseguem transportar os elétrons de um eletrodo, que é o eletrodo negativo, para o eletrodo positivo, representado pelos fios de cobre. Ou, se esse composto iônico, que é um sólido, for solúvel em água, eles vão se separar em água, porque eles vão se dissolver, e aí na solução os íons têm mais graus de liberdade e eles podem se locomover ajudando, né, facilitando esse transporte de elétron de um eletrodo para o outro, fechando o circuito, ok? Vou mostrar para vocês aqui, então, uma solução iônica, né, a gente chama de solução eletrolítica, conduzindo a eletricidade. Vou pegar o NaCl, que é o cloreto de sódio, tem íons Na+, íons Cl-. Esses íons livres em solução vão permitir a condutividade elétrica e a minha lâmpada vai acender, ok? Outra substância que nós temos são as substâncias covalentes moleculares, formadas por moléculas, por exemplo, a sacarose. Sacarose, ela tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio por molécula. Todos esses átomos, carbono, oxigênio, que são ametais, e hidrogênio, eles têm tendência de adquirir elétrons, segundo a regra do octeto, para atingir estabilidade. Enfim, quando esses elétrons se rearranjam, essa molécula fica mais estável, por isso que ela se forma. Mas a molécula, ela não tem carga, ela não é íon, não tem carga positiva e nem negativa. Então, substâncias covalentes, por si só, não podem conduzir corrente elétrica. Elas não têm portador de carga elétrica, nem íons livres e nem elétrons livres.
Então, quando que uma substância covalente, ela pode conduzir corrente elétrica? Quando estiver num solvente, por exemplo, água, ela ionizar e formar íons. Por exemplo, HCl. HCl é uma substância covalente. O hidrogênio compartilha um par de elétrons com o cloro e se forma uma molécula. Então, a substância só tem moléculas de HCl neutras. Essa substância não é condutora de corrente elétrica, mas se eu colocar em água, acontece uma reação de ionização, formando então íons H3 ou mais e íons Cl-, já que HCl é um ácido forte. Muitas moléculas reagem com água formando muitos íons. E ela se torna uma solução eletrolítica, boa condutora de corrente elétrica. Se a gente pegar então, eu não tenho aqui um HCl para a gente fazer essa reação, para a gente fazer esse experimento. Mas eu tenho vinagre. Vinagre, então, é uma substância covalente, formada, a fórmula é CH3COOH, o ácido acético. E o vinagre é uma solução de ácido acético em água, tem 4% de ácido acético, é uma concentração massa-volume, são 4 gramas de ácido acético em 100 ml de água. Ele não está puro. Se você pegar o ácido acético puro, só tem moléculas de ácido acético e as moléculas são neutras. E aí, então, esse material não conduz corrente elétrica. Não é um bom condutor de corrente elétrica, na verdade. Não vai acender minha lâmpada. Mas se eu colocar em água, que é o que acontece lá no vinagre, essas moléculas ionizam e formam íons H3 ou mais e íons acetato, cátions e ânions. E esses íons presentes na solução podem ajudar esse transporte de elétrons do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. O problema é que o ácido acético é um ácido fraco, poucas moléculas ionizam, então tem poucos íons. Então ela é pouco condutora de corrente elétrica e a gente vai ver aqui o brilho pouco intenso da lâmpada, representando isso, certo? E a gente tem um outro material, que é o material metálico. O material metálico, né, em geral, ele é bom condutor de corrente elétrica, tanto que aqui eu tenho cobre. E o cobre, ele é um bom condutor de corrente elétrica, ele é um metal, olha lá, ele conduz muito bem a corrente elétrica e a minha lâmpada acende. Os metais são sólidos. Então qual é o portador de carga elétrica? Não são íons livres, são elétrons livres. Então um material, para ele ser bom condutor de corrente elétrica, ou ele tem que ter íons livres ou elétrons livres. O que acontece com o sólido metálico? É uma rede de metais ligados por ligação metálica, né, que a gente diz assim. Quando a gente estuda ensino médio, a gente fala de uma ligação do mar de elétrons, né, que os elétrons da camada de valência são fracamente atraídos pelo núcleo, então esses elétrons ficam livres, isso permite condutividade elétrica, certo? Porque tem esses elétrons da camada de valência, que é a camada mais externa de elétrons no átomo, esses elétrons estão livres e ele pode sair, inclusive, quando a gente liga a diferença de potencial elétrico, coloca o eletrodo, então o que acontece? Os elétrons, eles são orientados, formando uma corrente elétrica, fechando o circuito e a lâmpada acende. Então, são esses 3 tipos de materiais que eu tinha para falar sobre condutividade elétrica. Nós ainda temos os semicondutores, né, existem os isolantes, existe uma teoria mais aprofundada para falar sobre condutividade elétrica, que a gente trabalha mais na graduação, que é a teoria de orbitais moleculares. Ela é embasada na teoria atômica da mecânica quântica. Eu vou deixar para falar isso no próximo vídeo, que eu vou trazer um condutor, um semicondutor e um isolante para falar sobre isso. E daí, nesse outro vídeo, eu falo um pouquinho também de um outro tipo de material que nós conhecemos, que é os sólidos de rede covalente, que são sólidos reticulares, que
tem as especificações, podem ser condutores, semicondutores, e aí eu vou abordar um pouco mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.